Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo sobre bolsas de estudo para estudar no exterior. Quando eu estava fazendo a minha pesquisa para gravar esses vídeos, eu percebi que tinha muitos vídeos no YouTube que eram super úteis. Então eu fiz uma lista desses vídeos que eu deixei aqui na descrição deste vídeo. E eu decidi revisá-los. Eu encontrei muitos assuntos em comum entre eles e eu vou então fazer um resumo para você. Esses vídeos foram gravados por especialistas em produtividade e eficiência, como cientistas, life coaches, psicólogos e assim por diante. Também foram gravados por estudantes de doutorado em medicina, por pessoas que já são doutores, como PhDs e médicos. E também nestes vídeos eu adicionei todas essas informações à minha experiência pessoal, porque eu mesma já fui estudante de doutorado, eu tenho hoje em dia um PhD e eu hoje em dia sou gerente de projetos, que em inglês é Project Manager, e eu fiz um curso do Google sobre gerência de projetos, e então eu posso ajudar vocês a juntar as duas coisas, explicar sobre planejamento de projetos, inclusive projetos acadêmicos e estudos. Hoje nós vamos falar sobre estes assuntos. Bem, o mais importante que aparece em todos esses vídeos que eu revisei, obviamente, é que planejar é muito útil para alcançar sucesso na universidade. Se você chega na universidade e só deixa a vida me levar, a vida leva eu, você vai terminar cheia de coisas para fazer e não tendo tempo de fazer nada, né? Então é muito importante você planejar cada dia, cada semana, cada mês, dependendo de quanto planejamento você queira, mas você vai ter que saber mais ou menos a sua trajetória e os passos para chegar lá. Uma palavra-chave que aparece em muitos vídeos é life hack. Life hack é um atalho para a vida, é um tipo de ferramenta que você usa para fazer a sua vida mais fácil. Esses atalhos ajudam você a melhorar a sua eficiência e sua produtividade. Os aplicativos, programas e websites voltados para isso podem ajudar muito você nos seus estudos. Eles podem ajudar, por exemplo, você a planejar toda a sua semana e saber exatamente o que precisa estudar. Você também pode criar tarefas, fazer uma lista de tarefas e colocar no seu calendário, usando, por exemplo, Google Calendar, Notion, OneNote, Zotero e outros programas. Outra opção é você usar jogos educativos online ou offline, em que você pode já comprar o jogo pronto ou você pode criar o seu próprio jogo que tenha o conteúdo do que você precisa estudar. Um exemplo está aqui, Forest. Esse é um joguinho em que você coloca o que você quer estudar e esses estudos são uma sementinha que você planta. À medida em que você vai seguindo o seu plano de estudo e vai melhorando, essa plantinha vai crescendo para se tornar uma árvore. É muito importante, se você usa muitas mídias sociais ou se você fica vendo um vídeo do YouTube atrás do outro, que você instale no seu celular um aplicativo que bloqueie o YouTube, o Instagram, o X ou qualquer outro programa que você use, porque assim você não vai se distrair durante os seus estudos. Pesquisas científicas mostram que as pessoas que têm o seu celular ao lado, com a tela para cima enquanto estudam, vão ter menos concentração e, portanto, sua produtividade e eficiência vão cair nos estudos. Você também pode usar programas para fazer anotações. Por exemplo, você vai para a aula e aí você faz anotações ou no próprio artigo científico que você estiver lendo no seu computador ou no seu iPad,
ou você pode fazer essas anotações num programa específico separado do texto que você está lendo. Notion é um bom exemplo de programa que você pode usar para isso. Você também pode usar a inteligência artificial, não só para ajudar você a procurar informações nos textos que você está lendo, como também transformar as suas leituras em jogos. Por exemplo, você coloca o seu artigo científico dentro de um programa como o ChatGPT e ele cria perguntas sobre aquela leitura que você precisa responder. Ou ele cria frases em que uma parte da frase está faltando e você precisa completar. E assim por diante. Existem 1000 maneiras em que você pode usar a inteligência artificial para ajudar você nos estudos. Existem muitos métodos diferentes de estudo e seria bom que você procurasse qual seria melhor para você. Por exemplo, o nível de planejamento. Você pode planejar o seu dia hora a hora. Por exemplo, de 8 às 9 eu tomo café da manhã, de 9 às 10 eu estudo para a classe tal, e de 10 às 11 eu estudo para outra classe, e assim por diante. Você pode também planejar a cada dia, ou você pode planejar por semestre e assim por diante. Eu, por exemplo, quando era estudante de doutorado, uma vez por semana eu planejava toda a minha semana. Eu colocava uma lista no Microsoft Word do que eu tinha que fazer, a que hora, em cada dia da semana, inclusive nos fins de semana. Aí eu imprimia essa folha, eu pendurava com fita crepe na porta da minha casa, porque assim eu olhava o tempo todo e não me esquecia. E aí, à medida que eu ia fazendo as tarefas daquela semana, eu ia riscando aquelas tarefas já feitas. E o ato de riscar essas tarefas já causava muita satisfação. Então, é uma forma de recompensa psicológica para você. É muito importante você escolher com que frequência você vai planejar e revisar o seu plano. Você pode fazer isso a cada dia, por exemplo. Digamos que todos os dias, às 8 horas da noite, você abre a sua agenda e você diz: amanhã o que eu tenho que fazer é isto, a tal hora, cada coisa, etc. E aí no dia seguinte você vai fazendo essas coisas. Você também pode fazer a cada semana, a cada mês e assim por diante. O importante é que você saiba exatamente em qual dia você vai fazer esse planejamento, para estar bem organizada. Existem também diferentes métodos de planejamento. Por exemplo, uma lista de afazeres, que em inglês é checklist, em que você tem uma lista de coisas para fazer e à medida que você vai fazendo, você vai riscando. Ou você pode usar um calendário, e aí o Google Calendar é uma excelente opção, inclusive é grátis. Você também pode usar o gráfico Gantt, que em vídeos futuros eu vou te explicar melhor como usar. Nessa imagem que está aqui neste slide, você pode ver que na tela do computador existe um gráfico Gantt, que é uma forma de você planejar com prazos bem definidos. E escolher um método de gerência de tempo. Gerência de tempo em inglês é time management, que é uma palavra-chave também para planejamento de estudos. Neste vídeo eu vou explicar mais adiante como fazer um plano de gerência de tempo. É importante você saber se você planeja melhor usando um método analógico, ou seja, por exemplo, uma agenda, ou um método digital. Quais são as vantagens dos métodos analógicos? Bem, se você tiver, por exemplo, uma agenda, ou se você tiver um papel com o seu plano pregado na porta, como eu fazia, existem vantagens como ele evita as distrações, porque se você não está usando o seu planejamento no celular, por exemplo, você não vai se distrair olhando vídeos do YouTube, checando o seu status no jogo, ou olhando o Instagram e TikTok, né? Então, o método analógico é muito bom, especialmente para as pessoas que são viciadas nas mídias sociais, por exemplo.
Além do mais, pesquisas científicas mostram que quando você escreve por próprio punho anotações, isso ajuda na sua memorização. Você memoriza muito melhor se você escrever a caneta ou a lápis do que se você escrever no computador, por exemplo. Mas as plataformas digitais também oferecem muitas vantagens. Para começar, flexibilidade para editar e buscar informação. Porque se você tiver que ler um livro impresso, né, por exemplo, vai ser muito difícil você buscar uma informação. Você vai ter que ir no glossário, às vezes a sua palavra-chave não está no glossário, ou você vai ter que se lembrar qual era a página. Por outro lado, se você tiver tudo na forma digital, você clica lá na barra de busca, a palavra, e ele imediatamente vai para a página que você quer. O mesmo para suas anotações. Se você faz as suas anotações no Microsoft Word, por exemplo, ou em OneNote, você clica e escreve aí qual é a palavra que você está procurando e ele encontra exatamente a página que você quer, né? Outra vantagem é que toda a informação está armazenada na nuvem. Então, vamos dizer que se você tem tudo escrito no seu computador e o seu computador quebra, não tem problema. Você pega outra plataforma, ou você pega outro computador e olha tudo que já está na nuvem, né? Outra vantagem é que existe uma conexão entre dispositivos. O seu celular, o seu computador, o seu tablet, vão estar todos com a mesma informação. Se você usa o seu celular no momento para escrever os afazeres da sua semana, aí depois você entra no computador da biblioteca e onde é que está aquele planejamento? Fácil, né? Você pode conectar com o seu celular e aí você olha e vai estar tudo lá, né? Especialmente se você faz um sign-in na sua conta do Google, no computador da biblioteca, digamos, você vai ter toda a informação lá. Outra vantagem é uma conexão entre aplicativos. Então, vamos dizer que você conecta o Notion com Zotero, digamos. Então, a informação que está num programa, você pode usar no outro programa. Obviamente, os programas do Google estão todos conectados. Você pode usar a informação que está num para o outro programa. Também é importante para a conexão com colegas de estudo, porque você pode, por exemplo, colocar um documento online, né? E aí você, ao mesmo tempo você trabalha aquele material de estudo com um amigo que está também conectado à internet e vocês dois trabalham no mesmo texto juntos. Outra vantagem é a automatização. Se existe algo que você faz repetidas vezes no seu computador, você pode fazer com que esta coisa seja feita automaticamente na próxima vez. Então, se por exemplo você tem um template, se você tem um modelo de documento para usar para planejamento, você pode automatizar de formas que na próxima semana, em vez de escrever tudo desde zero, você já usa o da semana passada como modelo. E a inteligência artificial, como eu já falei, está cada vez mais importante para os estudos, inclusive para o planejamento da sua semana. Existem diferentes métodos de gerência de tempo. Por exemplo, a técnica Pomodoro foi criada pelo italiano Francesco Cirillo nos anos 80. O processo primeiro você escolhe uma tarefa. Por exemplo, a sua tarefa é fazer o dever de casa para a aula da professora Silva, por exemplo. Aí, depois que você escolheu essa tarefa, você marca com um timer. No caso do criador dessa técnica, era um timer em forma de tomate e por isso que se chama técnica Pomodoro. E aí você marca 25 minutos nesse timer. E aí você tem que estudar por esses 25 minutos sem nenhuma distração. Você pega o seu celular, coloca no modo avião, tranca em alguma gaveta e esquece que ele existe.
você só se concentra nos estudos naquela tarefa. Depois desses 25 minutos, o seu timer vai soar o alarme, aí você para de estudar e tem 5 minutos de descanso. Você repete isso 4 vezes. Depois dessas 4 vezes, você tem entre 20 e 30 minutos de descanso. E essa é a técnica Pomodoro. Outra técnica se chama regra 52/17. Segundo dados estatísticos de 2014, a grande maioria das pessoas consegue se concentrar em média por 52 minutos e depois conseguem descansar por 17 minutos. Essa informação foi publicada por Julia Gifford num website de ofertas de emprego que se chama The Muse. E em 2022, com mais informações estatísticas, se chegou à conclusão que as pessoas mais eficientes na época mais recente, em realidade, conseguem estudar por 112 minutos sem parar e depois descansar em média por 26 minutos. Outro método de gerência de tempo são os blocos de tempo, time blocking. Nisso, você pode ver aqui nessa imagem, que se parece muito a Google Calendar, você pega blocos de tempo, por exemplo, 9 às 10 da manhã, 10 às 11, 11 às 12 e assim por diante. Em cada um desses blocos, você coloca exatamente o que você precisa fazer, a sua tarefa. Digamos, fazer o dever de casa para a aula tal, né? E aí, esse precisa ser realista, essa tarefa precisa ser realista. Você não pode colocar, por exemplo, de 9 da manhã às 12 da tarde, você vai escrever um artigo científico completo. Não, né? Você tem que pensar o que você consegue fazer naquele tempo exato. É muito importante você intercalar as obrigações com as recompensas. Ou seja, você não vai preencher o seu dia inteiro só com afazeres de trabalho e estudo. Você também coloca aí pelo meio relaxamento, meditação, exercício físico, andar pelo parque, brincar com seu cachorro e assim por diante. Porque isso é muito importante para os seus estudos também. As pessoas que têm recompensas no meio de diferentes tarefas de estudo e trabalho, conseguem relaxar e conseguem, portanto, se enfocar melhor na hora de fazer as coisas que precisam fazer. Também é muito importante você priorizar as tarefas difíceis ou chatas. Ou seja, você não vai protelar as coisas mais difíceis e chatas para o fim do dia. Pelo contrário, uma coisa que a minha mãe me ensinou desde pequena é que coisa chata a gente tem que fazer logo, porque aí já se livra daquela coisa. O Mark Twain, que era um escritor, dizia: se você tiver que comer um sapo, é melhor que seja a primeira coisa que você faz de manhã. E se você tiver que comer 2 sapos, é melhor comer o sapo maior antes. Baseado nisso que o Mark Twain falou, Brian Tracy escreveu um livro que se chama Coma este sapo, Coma aquele sapo. Ou seja, são métodos para você fazer as coisas chatas e difíceis primeiro, e assim as coisas mais fáceis e divertidas você vai deixando para o resto do dia. E com isso a sua produtividade e eficiência aumentam consideravelmente. Outro método de gerência de tempo é a gamificação, ou gamification, que é o processo de transformar um projeto de estudo, por exemplo, em um jogo divertido. É transformar a obrigação em algo lúdico. Você pode fazer isso definindo quais habilidades você quer desenvolver ou tarefas ou projetos que você quer terminar. Depois de você definir quais são as coisas que você precisa melhorar, então você acompanha o progresso dessa coisa. Uma forma de fazer isso é
toda semana você faz um exame, faz um teste, uma prova, e aí você anota quanto você tirou naquela prova e na próxima vez você quer tirar uma nota melhor. Isso é como o videogame funciona. Você tem aí uma quantidade de pontos e você quer sempre melhorar aqueles pontos e, portanto, vai sempre se esforçar mais. Aqui eu fiz um exemplo. Quando eu era estudante de doutorado, eu tinha muitas funções e muitas coisas nas quais eu queria melhorar. Por exemplo, eu queria melhorar como estudante de doutorado, como pesquisadora, como professora universitária, porque além de ser estudante, eu também ensinava na universidade. Eu queria melhorar como profissional, ou seja, eu queria conseguir um emprego como professora universitária definitiva, e também como dançarina, porque a dança sempre foi a minha paixão desde criança, então eu sempre tomei classes de dança de diferentes tipos desde pequena. Então, como é que eu fazia isso? Você precisa primeiro saber exatamente como medir o seu progresso. Num próximo vídeo eu vou explicar para você melhor o que significa medir o seu progresso. Mas eu defini que para ser melhor estudante, eu preciso, nos meus testes simulados de cada semana, tirar uma nota que vai de 0 a 10 pontos. Se eu tirei, por exemplo, uma nota 9, então eu vou encher esta barra até quase o fim, que é a nota 10. Como pesquisadora, eu decidi, se eu for uma horrível pesquisadora, eu não vou publicar nada o ano todo. Se eu for uma excelente pesquisadora, eu vou publicar 2 artigos científicos por ano. Então, como eu publiquei só um artigo durante o ano, a minha barrinha de progresso está exatamente em 50%. Eu também tinha decidido no princípio que para ser uma boa professora, quando os meus alunos, no fim do semestre, fazem uma avaliação anônima de mim, eu vou pegar a minha nota final e vou colocar aqui nessa barrinha, sendo que má professora é nota 0 e boa professora é nota 10. Porque nas universidades dos Estados Unidos, depois de cada semestre ou quadrimestre, os seus alunos vão fazer uma avaliação de você anônima e você vai ter uma nota. E também eles fazem comentários sobre você. E depois você usa estas notas e comentários para aplicar para empregos como professora universitária. Bem, também eu tinha decidido desde o princípio que ser boa profissional significa que, como estudante de doutorado, eu iria aplicar para 5 empregos por mês. E nos Estados Unidos, por exemplo, aplicar para um emprego como professora universitária leva muito tempo, porque eles exigem uma pilha gigantesca de documentos, inclusive documentos personalizados para aquela universidade, em que você tem que escrever a minha pesquisa é esta e ela interessa para a sua universidade por isso, isso, isso. Eu quero trabalhar com tal professor porque as nossas pesquisas são parecidas por isso, isso, isso. Eu quero trabalhar no seu departamento por causa desses motivos, enfim. Dura uma eternidade para você se preparar para aplicar para um emprego. Então, 5 aplicações por mês é bastante, né? Eu também tinha decidido que, como dançarina, se eu for uma excelente dançarina, eu vou ser convidada para me apresentar 3 vezes por ano. Então, depois que eu já tenho definido o que significa ser uma boa estudante, uma boa pesquisadora, uma boa professora e assim por diante, eu posso medir objetivamente como eu vou chegar lá. Outra forma de usar a gamificação nos seus estudos é dividir uma tarefa grande em tarefas pequenas. Por exemplo, escrever uma tese. Você não vai escrever a tese toda numa tarde, né? Você tem diferentes capítulos. Então, você vai dizer, eu vou escrever 2 páginas hoje do capítulo número 2. Então, eu vou ter de 9 às 10 da manhã, eu vou escrever essas 2 páginas. Depois eu vou ter 20 minutos de descanso, em que eu vou ler um livro do Harry Potter. Depois eu vou ter mais 50 minutos de escrever mais 2 páginas daquele capítulo 2, e assim por diante.
Então, se eu só escrever na minha agenda, escrever a tese, isso não serve, né? Porque é muito abrangente, ou seja, eu posso escrever uma linha só durante o dia todo e isso já vai ser escrever a minha tese. Não é isso que você quer. Quanto mais específico, melhor. E é por isso que é bom você saber exatamente quais são os passos que você precisa para chegar lá e terminar o seu projeto completo. Outra coisa que faz os jogos interessantes e que você pode usar nos seus estudos é um equilíbrio entre a competitividade e a cooperação. Uma coisa que eu faço quando eu quero completar um projeto é que eu não comparo eu mesma com outras pessoas, eu comparo com mim mesma do passado. Então, em vez de dizer, a fulana é melhor do que eu nisso, eu penso, não, hoje eu estou melhor do que eu era ontem, porque ontem eu só tinha lido 2 páginas do livro e hoje eu já li 5 páginas. Então, hoje eu sou melhor do que ontem, eu estou competindo comigo mesma. Mas existem pessoas que são mais eficientes competindo com outras pessoas, não tem problema. Existem, inclusive, aplicativos online que você pode usar para competir com outras pessoas nos estudos. Por exemplo, se o seu objetivo é aprender inglês, você pode baixar um aplicativo que se chama Duolingo, em que pessoas do mundo todo que estão usando o Duolingo estão classificadas por número de pontos. E aí você pode ver que você está competindo com a pessoa tal que mora na China. E aí você vai querer ser melhor do que aquela pessoa, então você vai estudar mais. Ao mesmo tempo, nos jogos online, você pode cooperar com outras pessoas. Não só competir com elas, mas formar uma equipe em que todos querem chegar ao mesmo objetivo. E é o caso, por exemplo, dos grupos de estudo, que, como eu já falei num vídeo anterior, é excelente para você ir bem na universidade, que você encontre pelo menos uma pessoa para estudar com você, mesmo que vocês estejam estudando assuntos diferentes. Outra coisa que aparece nos jogos e faz tudo mais emocionante e você pode usar nos seus estudos é o acaso ou o suspense. Por exemplo, as recompensas sortidas. Como eu falei no slide anterior, quando você estiver usando time blocking, que são os blocos de tempo, você deve colocar recompensas no meio das suas obrigações. Então, você coloca às 2 da tarde, eu preciso ler o livro tal, né? Das 2 às 3 da tarde. Isso significa que das 3 da tarde às 3h30, o que eu quero fazer é tomar um sorvete, por exemplo. Então, mas se eu já souber desde o princípio que a minha recompensa é tomar sorvete, é como meio sem graça, porque você já sabe exatamente o que vai acontecer. Por outro lado, vamos supor que você pega um pedaço de papel e você faz um dado, né? Você recorta, cola e faz um dado. Aí você, em cada lado do dado, escreve uma coisa diferente. Tomar sorvete, comer uma barra de chocolate, caminhar pelo parque, telefonar para sua melhor amiga e assim por diante. Aí você, na hora da sua recompensa, você joga o dado e aí vai ser uma surpresa o que você vai fazer de divertido. Outra coisa que você pode fazer é transformar os estudos em jogos, que você pode fazer isso manualmente ou você pode usar inteligência artificial. Como fazer isso manualmente? Bem, você pode fazer, por exemplo, um jogo de Snakes and Ladders, que são aqueles jogos de tabuleiro em que você faz um caminho com quadradinhos, né? E aí você joga um dado e vai indo pelos quadradinhos, né? Você pode transformar os seus estudos naquilo de diferentes maneiras. Nesses quadradinhos você pode colocar os seus objetivos, as suas tarefas para planejar o seu mês, ou você pode usar esse jogo de tabuleiro com o assunto mesmo que você quer estudar. Vamos dizer que o seu desafio no jogo é responder corretamente perguntas sobre as leituras da semana. E aí você tem aqui uns cartõezinhos com as perguntas. Se você acertar, você avança. Se não acertar, você volta. E assim por diante.
São coisas divertidas que você pode fazer para fazer os seus estudos mais divertidos. Em conclusão, a maioria dos vídeos que eu revisei menciona life hacks, que são atalhos para a vida, para fazer os seus estudos mais fáceis. Também explicam métodos de estudo, como o método Pomodoro, e também métodos de gerência de tempo para que o seu tempo de estudo seja mais eficiente e produtivo. Aqui está a lista de vídeos que eu revisei sobre eficiência e produtividade nos estudos. Eu vou colocar também na descrição deste vídeo e vou continuar essa revisão nos próximos vídeos, então fica ligada. E estes são os vídeos que eu revisei sobre gráfico Gantt, que eu vou explicar mais adiante, sobre aplicativos, programas e websites que vão te ajudar a planejar os seus estudos, e sobre inteligência artificial e gamificação para ajudar você a sair bem na universidade. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!